Jesus e a criança. Que parceria. Que fontes maiores de esperança do que Jesus e a criança, não é? A criança é a grande esperança do mundo, é a grande esperança da vida, é a grande esperança de nossas vidas. A infância é realmente o período no qual nós mais temos abertura ao aprendizado, mais temos abertura ao perdão, à confiança, à luz, ao bem. Jesus, claro, é a aurora da humanidade, é o símbolo, é o farol, é o símbolo máximo de bem na nossa vida. Precisamos de mais de Jesus e a criança para iluminar nossas tempestades, nossas escuridões. Eu não sei se você, nas suas observações, chegou também a essa conclusão. Parece óbvio a qualquer um que analise o comportamento humano, as ideias humanas, que nós cultivamos a crença no mal. Se você pesquisar isso, tomar isso como um objeto das suas observações da vida, dos outros e de si mesmo, perceberá como nós cremos no mal. Dizemos crer em Deus, dizemos buscar a luz, mas de verdade, nós cremos no mal. Vemos o mal por toda parte. Jesus maravilhosamente nos questiona: se os seus olhos são maus, tudo à tua volta será mal. Nossos olhos veem o mal por toda parte. Vem o mal na atitude das pessoas, vem o mal em si mesmo. E como na nossa crença o mal exige punição, vivemos buscando a dor, buscando a punição, buscando a infelicidade uns dos outros, a nossa própria, boicotando qualquer aproximação com a alegria, com a leveza, com a felicidade. É o auto-boicote, o boicote dos outros. Claro que se a vida é uma competição, é muito mais fácil, muito mais imediato cortar a canela dos outros que crescer. Crescimento é lento. Cortar a canela dos outros é rápido. Só que cortar a canela dos outros, diminuir os outros, não nos faz melhores. Nem 1 milímetro. É apenas uma ilusão. Nós cremos no mal. E essa crença tem duas faces. A mais trágica delas, inclusive espelhada na filosofia, nos debates sobre a natureza humana, fica claro que muitos entendem que o homem em si é mau. E saindo da filosofia, dos livros, das academias, para o dia a dia, a filosofia prática nossa, quem crê no mal se depara com duas alternativas. Ou existem as forças do mal, e elas estão competindo com as forças do bem, e obviamente estão ganhando. E obviamente Deus não é
todo-poderoso, ou não é bom e justo, ou seja, Deus não existe. Ou então o homem é mau. E conhecendo-se uma árvore pelos seus frutos, nós sendo frutos de Deus, Deus também é mau, porque conhece uma árvore pelos seus frutos. Se as criaturas são más, é porque o próprio Criador é mau. Portanto, Deus também não existe. A nossa crença no mal evidencia, denuncia que nós de verdade não cremos em Deus. Cremos no mal, nas sombras, na punição, na dor. E essa transição planetária, que marca a passagem da humanidade da Terra de expiação e provas, ou seja, dor, para regeneração, ou seja, boa vontade, exige essa admissão da crença no mal e na dor, para que possamos nos curar, para que possamos parar de nutrir o mal e a dor. A nossa mente, amigas e amigos, ela é tão poderosa, mas tão poderosa, que ela determina o que vivemos, determina quem somos, determina quem é o outro e determina o que vivemos. Viveremos na dor enquanto cultivarmos a dor. Viveremos no mal enquanto cultivarmos o mal. É mais ou menos como você ter duas plantas em casa, regar uma e não regar outra. É exatamente como aquela história muito conhecida que todos nós temos dentro de nós dois cachorros. Simplificando, um do mal e outro do bem. E a pergunta fundamental que é qual dos dois vai prevalecer? E a resposta é óbvia. Aquele que nós alimentarmos. Nós temos alimentado a crença no mal, na dor. E enquanto tivermos essa postura, estamos programados para viver o resultado das nossas crenças. Para colher os frutos das plantas que nós regamos. Porque o plantio é livre, mas a colheita é obrigatória, como revelou Paulo de Tarso. Tome esse tema para suas investigações. Analise dentro de você se quando você vai fazer alguma coisa não vem a ideia de que aquilo não vai dar certo, de que você não merece. Observe as suas observações da vida e veja se você não toma as situações sempre pelo mal. Gosto de uma outra situação antiga, comentada, que é no tempo do telegrama, o filho distante, inclusive por ter pouco dinheiro, só consegue mandar uma mensagem muito curta, porque o telegrama cobrava o seu serviço de acordo com as palavras, de acordo com os caracteres emitidos. E o filho limitou-se a escrever para os pais: mandem-me dinheiro. O pai, tomando aquele telegrama, achou um absurdo o filho mandar neles, determinar, impor a sua vontade. Vendo o marido irritado, a mulher pergunta: por que você está irritado com esse telegrama na mão? E ele fala: o seu filho, o nosso filho, deu-nos uma ordem. Está escrito aqui: papai, mande-me dinheiro. A mãe pedindo o telegrama, lê o telegrama e fala não. Para desconcerto do pai, fala não. Aqui está escrito:
papai, mande-me dinheiro. É o olhar, é o óculos com o qual vemos a vida. É o ouvido com o qual ouvimos as pessoas. Sempre pressupondo a guerra, a imposição. Como se a questão da vida fosse sempre qual vontade vai prevalecer, a minha ou a do outro. E aí atacamos e nos defendemos, e atacamos e nos defendemos, e atacando e defendendo a gente não vê a vida. Vamos lá? Curso Jesus e a Criança. Hoje estamos no 13º encontro, equivale ao capítulo Largando as Velhas Ferramentas, desse livro que foi uma felicidade muito grande participar dele, uma alegria, uma fluidez fora do comum, entre o pequeno e o grande príncipe, entre o pequeno príncipe e o grande príncipe. Já desde capítulos anteriores, viemos estudando a importância da crença. Hoje, essa importância fica clara. No capítulo de hoje, que vamos ler agora, são sempre capítulos curtos que favorecem a nossa reflexão. Vamos falar sobre essa crença na luz ou essa crença no mal, na sombra. Temos os dois cachorros, qual deles vai prevalecer? O capítulo começa assim: nós somos luz, saúde, alegria. Se estamos escuridão, doença e tristeza, é porque é disso que nos rodeamos, é nisso que acreditamos. Como será libertador quando essa verdade preencher nossas almas? De verdade, nós somos luz. Jesus, repetindo o profeta, disse: vós sois deuses. Nós somos luz, somos saúde, somos alegria. Se estamos escuridão, doença e tristeza, é porque é disso que nos rodeamos. É nisso que acreditamos há milhares e milhares de anos. Somos como um fogão no qual se frita pastéis, por exemplo. Em cima do qual, bem em cima do qual, há uma lâmpada. Como são muitos e muitos anos fritando embaixo de uma lâmpada, depois de algum tempo, essa lâmpada fica escura, preta, não ilumina nada. Ela deixou de ser lâmpada? Deixou de ter luz? Deixou de ser luz? Não. É lâmpada, é luz. Mas nada ilumina. Por quê? Porque está suja. Se estamos escuridão, doença e tristeza, é porque é disso que nos rodeamos. É nisso que acreditamos há milhares e milhares de anos. Assim, como as flores geram inúteis espinhos, nós também sustentamos o mal, como se inveja, vingança e ódio fossem proteção. Então, cremos que o ser humano, por natureza, é mau, e cremos que a vida é uma guerra, e cremos que a nossa defesa, a nossa sobrevivência depende de praticarmos o mal. Com isso, cultivamos a inveja,
Cultivamos a vingança, cultivamos o ódio. Naquele instante, Antoine pensava: se esse parafuso não afrouxar, vou fazê-lo soltar com uma martelada. Essa crença no mal tem uma origem, que é o egocentrismo, o egoísmo, o orgulho. Queremos, por toda parte, a todo momento, em todas as relações, que seja feita a nossa vontade. Quando isso não acontece, como aqui na relação entre Antoine e o parafuso, já que ele queria consertar o seu aviãozinho, e o parafuso não soltava, ele disse: se esse parafuso não afrouxar, vou fazê-lo soltar com uma martelada. Basicamente, se essas pessoas não fizerem o que eu quero, vou impor a minha vontade com violência. E o outro pensando o mesmo com você, a guerra está instalada. Veja isso no casamento, veja isso nas relações comerciais, sempre um querendo impor a vontade sobre o outro. No trânsito, no esporte, em qualquer conversa, em qualquer discussão. A criança, ouvindo Antoine falar isso, que se o parafuso não soltasse, ele ia dar uma martelada, a criança foi em seu socorro. Conheço um planeta no qual há um homem que nunca cheirou uma flor, nunca amou ninguém, nunca fez nada senão contas. E o dia todo repete como tu: eu sou um homem sério, eu sou um homem sério. O nosso conceito de pessoa séria, consistente, responsável, é o conceito de um guerreiro que tem que atacar e tem que se defender. Continua o capítulo. O Cordeiro, modelo para a nossa transformação, o Cordeiro de Deus, Jesus Cristo, e para a melhoria do mundo, nutre-se de fazer luz, do serviço, da transformação das próprias sombras e alheias. Jesus revelou aos discípulos e a todos nós que o seu alimento é fazer o bem, é fazer a luz, é amar, é fazer a vontade do nosso Pai. Será que nós nos nutrimos disso? Ou nos temos nutrido desses venenos, dessas ilusões, dessas crenças, na sombra, na dor e no mal? Analise. Como escapar da verdade que para limpar é preciso mexer na sujeira? Como esquecer o maravilhoso bem-estar que sentimos quando somos úteis? Limpar aquela lâmpada que está acima do nosso fogão é maravilhoso, ilumina tudo, torna a vida mais colorida, mais clara. Iluminamos nossa vida quando nos revemos e aprendemos, quando cremos nos remédios do Hospital de Deus e nos curamos, quando largamos a revolta e a pena de nós mesmos, que são gosmentas, que são escuras, que são sujas. Estamos no momento de rever nossas crenças. Jesus nutre-se de luz, nutre-se de fazer a vontade do Pai. Nós temos nos nutrido com as nossas crenças.
Mas como escapar da verdade que para limpar é preciso mexer na sujeira. Para iluminar é preciso admitir nossas sombras, nossa ignorância. Sócrates, o homem mais sábio, disse: só sei que nada sei. Aquele que não reconhece sua doença não começa a sua cura, aquele que não reconhece a sua ignorância não se abre para o aprendizado. Admitir as suas sombras não tem nada de ruim. É a chave, ao contrário, para nos abrirmos à luz. A evolução se alimenta de luzes e sombras, flores e espinhos. Fica sempre um pouco de perfume nas mãos que oferecem rosas. Fazer a vontade do Pai, fazer o bem, ser útil, amar, nos dá um perfume, nos dá uma limpeza. Porque assim como limpamos uma mão limpando duas, afiamos uma faca afiando duas, também na nossa evolução será dando que recebemos, perdoando que seremos perdoados. Nos limparemos e nos abriremos para o bem e para a luz, ajudando outras pessoas a também se aproximarem do bem e da luz. Rosas têm espinhos. Não adianta negar, somos nós mesmos que cultivamos ataques e defesas. Confundindo tudo, supomos que fazer o bem, servir, ter compaixão é humilhante, é fraqueza, nos diminui. Quando então atacamos todos que se aproximam para parecermos fortes, sem com isso jamais vencer. Se alguém ama uma flor, da qual só existe um exemplar em milhões e milhões de estrelas, isso basta para fazê-lo feliz quando a contempla. Nada nos deixa mais felizes do que contemplar o amor. Contemplar o infinito, olhar as estrelas. Contemplar uma criança brincando, contemplar a beleza, o amor, a alegria. Isso é a felicidade, não é? Mas se o carneiro come a flor, para ele é como se todas as estrelas repentinamente se apagassem. E isso não tem importância, disse o pequeno príncipe, sem ainda entender o grande príncipe, e se pôs a soluçar. Ali Antoine percebeu nada haver mais importante. Largou as ferramentas, tomou-o nos braços e o embalou. Quando vemos o objeto de nossos amores sofrer, com dores muito grandes, com castigos, alimentados por eles mesmos, pela sua crença no mal e na dor, não existe nada mais importante. As pessoas que nós amamos e que estão à nossa volta, creem na dor e na sombra, alimentam a dor e a sombra, sofrem. O que você vai fazer? Mais que isso, você mesmo acredita na dor e na sombra, cultiva o sofrimento. Você mesmo está chorando dentro de você, é a sua criança ferida. O que você vai fazer? Só há uma coisa a fazer quando um amor nosso sofre: acolher, proteger, acarinhar, consolar. Na oração de São Francisco, pedimos que busquemos consolar mais do que sermos consolados.
Compreender que sermos compreendidos, amar que sermos amados. Perceber a dor à nossa volta e dentro de nós. Perceber que a dor, tanto fora quanto dentro, é cultivada pelas nossas crenças. Não nos deve desesperar, ao contrário, se crenças criaram nossas dores, mudando nossas crenças, mudando nossas programações mentais, passaremos a crer na esperança e na boa vontade. Assim como o Cordeiro só superou as trevas, o Cordeiro de Deus Jesus Cristo, porque aceitou os espinhos, assim como o carneiro come os baobás e as rosas com espinho e tudo, nós também precisamos aceitar e sublimar com carinho, em serviço, sem punições, as sombras e as carências, assim fora como dentro, nossas e alheias, para nos darmos a luz. Uma mulher, uma grávida, que quiser dar à luz sem padecer, sejam as contrações de um parto normal, seja o corte de uma cesariana, não poderá se dar à luz. Assim como o aluno que não admite as suas sombras, a sua ignorância não aprende, assim como o doente que não admite a sua doença não se cura, nós precisamos admitir nossas sombras, mas com a certeza de que o poder maior é a luz. Não existe poder maior em todo o universo do que a luz. E são dois olhos, duas plantas que você escolherá qual delas regar, dois cachorros que você escolherá qual deles alimentar, dois óculos de ver o mundo, um escuro e um translúcido. O escuro vai ver tudo sombrio, sombras em tudo. Sentirá necessidade de atacar e defender porque tudo é sombrio. O óculos lúcido nos fará ver as coisas como são. Minha amiga, meu amigo, Jesus disse, repetindo os profetas, que nós, tendo olhos, não vemos, tendo ouvidos, não ouvimos. Nós trazemos dentro de nós o ego e o self, o homem novo e o homem velho. Como num parto, o homem velho é o ponto de apoio do homem novo, empurrando o homem velho que nós nos daremos à luz. Aceitando as contrações, aceitando as dificuldades, é que nós nos daremos à luz. É mergulhando no túnel da transformação. Aceitando as doenças, mas buscando. Aceitando as sombras, mas buscando a luz. Que nós nos faremos nascer de novo. Somente aquele que nascer de novo, na matéria e no espírito, entrará no reino dos céus. Somente aqueles que forem como crianças entrarão no reino dos céus. É hora de nascer de novo. É hora de buscarmos a nossa transformação.
E assim como a transformação de um celular e de um computador se dará pela programação que há dentro dele, pelos apps, nós temos uma programação que nos tem conduzido a olhar e ver sombras por toda parte, e podemos, e devemos, e temos que nos desprogramar para nos abrirmos à luz, que está em tudo, porque é Deus, e Deus está em toda a criação. É hora, é momento de olhar a vida com outros olhos. É a mudança que nós podemos fazer, que muda tudo sem mudar nada. Porque nos dá olhos de ver. Veja se você quer se curar da cegueira que nos tem trazido choques, machucados, que tem feito nossas plantas não frutificarem, que tem feito não vermos as cores que estão em tudo. É a luz que nos dá tudo isso. Mas para isso você precisa se abrir, limpar a sua lâmpada, abrir a janela da sua casa, abrir o seu coração e a sua mente para o Deus que está em tudo e que aguarda de sua parte, da minha parte, apenas a boa vontade. Que essa disposição para mudança imediata e poderosa